pessoal do sexto ano, tudo bem? Nossa aula hoje é de História, certo? E é sobre um tema muito importante que você não pode perder, porque você vai levar para a vida inteira, certo? A origem dos seres humanos, gente, é um tema fascinante. Não é verdade? Saber de onde viemos, saber por que nós estamos aqui, qual é o sentido da vida, né? E para isso nós temos duas teorias muito importantes, que são o criacionismo e o evolucionismo, certo? Talvez vocês nunca tenham ouvido esses termos, né? Criacionismo e evolucionismo. Então, eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre essas duas teorias sobre a existência dos seres humanos, certo? Primeiro, o criacionismo. O criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados de ação direta de um Criador, ou seja, Deus, né? A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, certo? Como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que é a nossa religião, né? Então, nós temos que ver o seguinte: a versão cristã do criacionismo está no primeiro livro da Bíblia, certo? Que é o Gênesis. Pessoal, a palavra Gênesis significa origens, certo? Então, veja um trecho da Bíblia, dessa parte do Gênesis, só um pedacinho para você ter uma ideia de como é o pensamento criacionista, certo? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é um trechinho do Gênesis que está na Bíblia, certo? Então, esse é o pensamento do criacionismo, que foi um Deus que fez tudo, o mundo inteiro e inclusive nós, os seres humanos. Já o evolucionismo, gente, o evolucionismo começa a partir do século XIX com um rapaz, com um homem chamado Charles Darwin, que vocês vão ouvir falar muito ainda sobre ele, certo? Até na faculdade, pela vida fora, vocês vão ouvir muito falar que ele foi uma pessoa muito importante, era um estudioso, certo? Ele era um estudioso dos animais e ele deu origem a essa teoria chamada evolucionismo. Olha, a teoria mais aceita atualmente para a explicação da origem dos seres humanos é o evolucionismo, certo? Não sei se é a mais aceita, mas é uma das mais aceitas. O principal teórico do evolucionismo foi o cientista inglês Charles Darwin. Ele afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Gente, para ele, os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida, né, e estão em permanente mudança, em permanente evolução. Vejam só, Charles Darwin ele afirma que não existe um Deus, não existe um Criador, que simplesmente as espécies foram surgindo, né, das espécies mais simples, das células as espécies mais simples, até as formas mais complexas de evolução, certo? Ao longo do tempo ocorreram mudanças no meio ambiente, certo? Assim, algumas espécies apresentavam características favoráveis a essa sobrevivência, certo? E esses são os que ficaram, sobreviveram, né? Transmitindo seus genes aos seus descendentes. Já os indivíduos que não apresentavam essas adaptações que favoreciam a sobrevivência nesses ambientes, eles simplesmente deixaram de existir, certo? Esse processo ele recebe o nome de seleção natural.
É muito importante que vocês lembrem. Seleção natural. É basicamente o quê? As espécies que foram se adaptando ao longo dos anos, nós estamos falando de milhões de anos, né? Elas permaneceram. Nós temos exemplos que os cientistas falam como, tipo, o crocodilo, por exemplo, que é uma forma muito antiga, né? E pouco mudou. Segundo os fósseis que eles foram encontrando ao longo do tempo, o crocodilo pouco mudou da era pré-histórica até esse momento, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma forma, né? Ele conseguiu se adaptar ao meio ambiente através dos anos. Para vocês terem uma ideia, nós temos outro animal também, que é um exemplo do evolucionismo, que é o urso polar, gente. O urso, ele nasce, os cientistas afirmam que ele nasce com a pele cinza, né? A pele cinzenta, a pele marrom, às vezes, né? Mas o urso polar, por ele ter nascido num ambiente onde existia muito gelo, muito frio, a espessura dos seus pelos é mais densa, ele tem mais espesso o pelo dele, certo? E também, ao longo dos anos, foi tornando-se branca, né? Branca o pelo da cor da neve. Por quê? Para facilitar para que ele pudesse ser um grande predador, como é na realidade, né? Então, para que ele ele foi se modificando ao longo do tempo, o urso polar, certo? Criou-se uma pelagem mais densa, mais espessa, mais pelos para se proteger do frio, e a pelagem ficou branca porque se confunde com a neve e fica mais fácil dele conseguir atacar os animais para sobreviver, certo? Aí, segundo o evolucionismo ainda, os seres humanos eles pertencem à ordem dos primatas. Aí tem aquela velha história, professor, então o senhor está afirmando, então Charles Darwin afirmava que os seres humanos vêm dos macacos, nós viemos dos macacos? Não, mas nós, pela teoria do evolucionismo, nós viemos do mesmo ancestral que os macacos, certo? Os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, isso é, mamíferos, né, com capacidade de agarrar e de perceber visualmente a distância em que um objeto se encontra. Acredita-se que um grupo de primatas, né, esse grupo deu origem aos primeiros hominídeos, indivíduos com as características humanas. Então, nós não somos descendentes dos macacos, mas nós temos um ancestral comum. Tanto os seres humanos como os primatas, os macacos, né? Que nós também somos primatas, tá bom? Então, isso é uma pequena explanação sobre esse tema que é tão complexo, tão controverso, né? Mas estudem mais sobre esse tema e nós vamos ter outras aulas também sobre isso, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!